Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé, que está em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Afirma Romanos capítulo 5, 1 e 2, que nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo. O Cristo que nos ama com amor eterno. O Cristo que com seu único e perfeito sacrifício nos aperfeiçoou para sempre, a afirmação que está em Hebreus 10, 14. Creia que em Cristo estamos aperfeiçoados e em Cristo também, em Cristo e com Cristo participamos da sua primeira ressurreição, como afirma Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz que bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E sobre estes participantes, a segunda morte não tem autoridade. Diz que nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Cristo reinamos os 1000 anos. Não os 1000 anos da forma que ensina o sistema enfermo, maligno e perverso, dizendo que nós, os que cremos em Cristo, ainda não participamos da primeira ressurreição, que é esta primeira ressurreição virá após o arrebatamento. É tudo mentira, é tudo engano, é tudo ensino de doutrinas de demônios, uma vez que a palavra em Efésios 2:1 afirma que nós estávamos mortos em delitos e em pecado, e Deus em Cristo nos deu vida. Também em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo. Então, creia que nós estamos em Cristo aperfeiçoados, estamos em paz com Deus por meio do Cristo ressuscitado. Creia que nós participamos da sua primeira ressurreição. E esta primeira ressurreição nos dá o pleno poder e autoridade de filhos de Deus de também participarmos com carne e sangue, desfrutando da herança que temos em Cristo Jesus. Gistelmo, isto não é grave o que você está falando, porque desmonta todo o pensamento e ensinamento que foi dito aí de década em década, que segue aí até mesmo de geração, acerca de que o crente não vive ainda a primeira ressurreição. É negar também João capítulo 5, versículos 24, que diz: em verdade vos digo, quem crê em mim e naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, pois passou da morte para a vida. Quando é que o cristão passa da morte para a vida? Quando ele ouve o evangelho do Cristo ressuscitado, o evangelho depois da cruz e não antes da cruz, e vive o poder deste evangelho, como afirma Romanos capítulo 1, versículos 16, que diz: não me envergonho do evangelho, porque é a justiça, é o poder de Deus para todo o que crê, visto que a justiça e o poder deste evangelho se manifesta de fé em fé, como está escrito: justo vive pela fé. Quem é o justo? O justo é aquele que verdadeiramente, como ovelhas de Cristo, ouviu o evangelho da sua salvação, nele creu e foi selado com o Santo Espírito da promessa, como afirma Efésios 1:13, que diz: em quem vós depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança em Cristo até o resgate do nosso louvor em glória por Ele mesmo. Então, Gistelmo, o sistema que se diz evangélico, ele está em quê? Na contramão e batalhando contra Cristo. Quando nós estamos aqui ainda tratando a respeito deste assunto, da nossa primeira ressurreição e reinado, participante do governo e o reinado de Cristo, o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, o Cristo que a Bíblia revela em Apocalipse capítulo 6, versículos 2, como cavaleiro do cavalo branco, que tem o arco e recebeu uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer, que significa o tempo do reinado de Cristo, que Apocalipse 26 chama de 1000 anos, mas para nós, mediante revelação do Pai, nós cremos que é um tempo, é um intervalo da subida de Cristo até a sua segunda vinda. E neste período, a palavra diz que nós, participando com eles da sua primeira ressurreição, ainda não recebemos as vestes brancas, sim recebemos a armadura de Deus revelada ali em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, que diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, firmes na fé, resistir ao diabo e às suas astutas ciladas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebrou das forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Confira esta verdade. Então, Gistelmo, o crente em Jesus Cristo não está vestido de vestiduras brancas? Não. Está revestido de toda a armadura de Deus, que é o próprio Cristo, e sustentado pelo seu poder, que é o evangelho que a Bíblia chama da justiça da fé, o evangelho da graça de Deus, o evangelho depois da cruz, que nos põe com Cristo nesta batalha. Uma batalha que não pode ser contra carne e sangue, uma batalha que não tem armas carnais, mas sim tem armas poderosas em Deus, que destrói fortalezas, anula sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, estando sempre com os nossos pensamentos, que a Bíblia chama o capacete da salvação, cativos à obediência de Cristo, punindo toda desobediência a Cristo e a este Evangelho. Então, Gistel, os crentes que não vivem este conhecimento, por que eles não vivem? Porque nós estamos também, temos que suportar alguns crentes, vamos usar esta palavra, porque lhe falta conhecimento e revelação. Faltando o conhecimento e a revelação do Espírito, estes crentes, eles vivem um evangelho antes da cruz, que não se vê perfeito em Cristo e que não participam da primeira ressurreição, estão dentro de um sistema que a Bíblia chama de apóstatas. O que é um apóstata? São eleitos de Deus que não vivem a verdadeira essência e o poder da fé genuína, que crê em Cristo e no perfeito sacrifício de Cristo, independentemente de obras ou sacrifício, porque crê no Cristo que já pagou todo o preço por toda a sua igreja, mesmo também em favor do apóstata. O apóstata não vive as promessas da vida que agora é, ou seja, não herda o reino de Cristo e as promessas de Cristo. Eles herdarão sim o reino de Deus e as promessas da vida eterna,
mas não vive o poder como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como afirma Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Pense nisso. Existe uma parte da igreja que está em apostasia, e o apóstata sempre está em desacordo com a doutrina de Cristo, está conformado com a sua suficiência própria e vive em obra de sacrifício, buscando e anulando o sacrifício de Cristo para eles, por causa da apostasia. E o nome desta apostasia é uma peleja também contra o Cordeiro, como afirma Apocalipse 17:14, que diz: e pelejarão eles contra o Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E também vencerão os chamados fiéis eleitos que se acham com o Cordeiro, aqueles que têm da parte de Deus a graça de não ter caído em apostasia e que jamais cairão. Estes não só vivem a primeira ressurreição com Cristo, como desfruta da sua herança que tem em Cristo, como afirma Gálatas capítulo 4, versículos 28 e 29, que diz: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? A promessa. Que promessa é esta, Gisele? É a promessa de João, capítulo 10, que diz que o ladrão, ou seja, os pregadores do falso evangelho, vêm somente para roubar, matar e destruir. Cristo veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Só é possível viver esta vida e vida com abundância no Cristo crucificado, no Cristo ressuscitado, no Cristo glorificado, com ele participando da sua primeira ressurreição. Creia. Estaremos aqui ainda estendendo mais este entendimento mediante revelação de Deus para as nossas vidas, como participante, mediante a sua graça com Cristo da sua primeira ressurreição. Creia e viva o poder da sua, da minha, da nossa primeira ressurreição com Cristo, e com Cristo reinando este período que a Sagrada Escritura chama de 1000 anos. Creia, graça e paz.